Olá, notáveis! Sejam bem-vindos a mais um Notável Podcast. Estamos aqui hoje com um grande amigo, com o Fernando Coimbra, mais conhecido como Coimbra, e sempre que ele dá um oi, a gente fala Coimbra. Então, fala Coimbra, não é mais ou menos isso? Tudo bem, cara? Obrigado pelo Como é que você tá? Obrigado. Coimbra, deixa eu falar um pouco aqui do Coimbra para vocês entenderem um pouco desse currículo vasto dele. E antes até de falar desse currículo vasto, a gente vai falar hoje, qual que é esse tema de hoje, né? A gente pensou aqui num tema muito interessante, porque todo profissional de educação física quer evoluir na carreira, quer crescer na carreira. E existe basicamente um passo a passo, principalmente para aqueles que querem se destacar na academia, ser de repente até um dono de academia. Mas qual que é mais ou menos o passo a passo, a regra? A regra geral, né? Alguns pulam algumas etapas aqui, mas é de estagiário, vai para professor de sala de musculação, passa para personal, se torna um coordenador de academia, de repente um gestor de algumas unidades, dependendo se você trabalha numa academia de redes, e aí passa para proprietário. O Coimbra ele passou por todas essas etapas. E hoje, inclusive, é sócio proprietário da Eco Academia e da Eco Suplementos, mas não só isso, formado em Educação Física, pós-graduado em Biomecânica e também pós-graduado em Gestão de Academias e Gestão de Pessoas, detalhes importantes nessa carreira, né, de gestor e tudo mais, a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele foi gestor, então ex-gestor da rede de academias na Companhia Atlética. Hoje, como eu falei, é sócio proprietário dessas academias e faz consultoria para academias que queiram crescer, desenvolver, aumentar o número de alunos. Você vai até falar desse número de alunos aí da sua academia, que eu sei que hoje bateu 1.000 alunos, né? Exato. Nessa época. Então, estou muito feliz. 1.000 alunos é quase igual para o personal quando ele ganha 10 mil reais, né? Tipo assim, é quase o sonho. Academia, quantos alunos você tem? Quando você fala 1.000, é um número bacana para academias, né? Claro que depende do tamanho. Mas para o personal também ganhar 10 mil também é um valor assim que a gente percebe que é quase que um sonho, né? Coimbra, mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado. E eu já aproveito para você falar assim, olha, com certeza, né, você me falou mesmo que você passou por essas etapas e não deve ter sido fácil, né? A gente tem um processo. Conta um pouco para mim aí, primeiro isso, assim, cara, da onde que você vem, dessa tua formação, essas etapas para você chegar hoje e estar conversando aqui com a gente, como sócio de uma academia. Obrigado pela oportunidade aqui de poder contribuir, né, com todo mundo da nossa área. Eu acho isso fantástico. Eu acompanho o André há muitos anos, né? Daqui a pouco a gente entra nesse tema aí, mas você sabe que a educação física entrou na minha vida no judô. Meu pai é faixa preta de judô, hoje ele é kodansha, né, que fala, né, o 8º grau lá, e me levou muito cedo para o judô, desde os 4 anos. Eu precocemente me tornei um faixa preta de judô aos 14 anos, competitivo, e o esporte estava na veia, estava no sangue ali, e isso foi me levando para a educação física, né? Fiz um período, né, quando eu saí do colegial, decidi fazer o vestibular, entrei na USP, fiz 3 anos, e aí, como eu lutava e treinava profissionalmente judô, eu fui convidado para voltar para minha terra natal, que é São José dos Campos, né, São Paulo, para lutar pelo FADEMP, né, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. E aí eu fui para lá e aí eu tive que me matricular numa universidade que tinha uma parceria com a prefeitura local, e ali concluí meu curso, beleza? E após a conclusão do curso, eu vi que ia ser uma trajetória bem difícil porque era uma área recém, assim, nova, com algumas regulamentações, né? Quando eu me formei, praticamente foi o ano que o CREF nasceu, né? Foi 2002 ali, então foi um período difícil. Só que antes desse período difícil, eu fiz alguns estágios, né? E confesso para você, André, que o estágio ele nunca é fácil. E eu acho que é uma batalha no dia a dia, porque quando você se propõe a fazer um trabalho fantástico, sensacional, que a nossa área representa, que é cuidar de pessoas, que eu acho que é o primeiro alicerce, né? Só que a gente, quando estagiário, não sabe muito dessa ordem, né? A gente entende qual a importância do nosso papel no mercado. Então, eu estagiei na Fórmula durante 2 anos, depois com essa mudança ali, meio que treinando, competindo, estudando, me formei. E aí, ingressei, né, no mundo fitness mesmo.
fiz um processo seletivo, entrei numa rede de academias, na qual eu sou grato até hoje, que é a Rede Companhia Atlética. E por lá eu fiquei ao longo de 18 anos. 18 anos na Companhia Atlética? Meu Deus, você não pode falar a sua idade aqui então pra gente. A minha idade é meio complicada. 18 né? anos, você sabe que tem gente que escuta a gente que nem 18 anos tem, né? Às vezes eu dou curso, cara, eu falo assim, vocês sabem quem é a mãe de Ná? Não sabe? Sei, então, sei. você sabe, né, cara? Agora, a maioria do pessoal aí não sabe. Eu falo Mamonas Assassinas, tá? Não é da época deles. Não é da época. Né? Eu nasci no ano do Mamonas Assassinas. Mas você sabe que hoje eu falo com meus estagiários lá, eu falo assim, não, pô, e quando a França ganhou do Brasil de 3-0, ele, oi? Né? 98? Não lembro. Né? Não lembro. Não é da minha época. Não é da minha época. É mais ou menos isso. E aí você passou, então, 18 anos na Companhia Atlética para hoje ser sócio proprietário da sua academia. Da em Jacareí. Isso, que é do lado de São José dos Campos. Do lado de São José dos Campos. Foi assim, André, a minha entrada na companhia foi um divisor de águas. Né? Foi um divisor de águas porque ali eu entendi a velocidade do mercado. Como que o mercado se comportava e como que o mercado de alto padrão em atendimento se comportava também. Né? E são 2 pontos importantes. Ali eu entendi que, como professor, se eu não batesse na tecla de organizar sistematicamente o meu conhecimento e me atualizar, eu poderia não continuar naquele caminho, que é um caminho próspero. Olha só, você falou se eu não sistematizasse o meu conhecimento, e é isso que eu quero falar agora, né? Porque quem nos ouve são os profissionais de educação física, e como eu falei, muitas vezes eles que estão aqui nos ouvindo, a gente vai falar de todas as etapas, e eles pensam assim, cara, eu quero ser coordenador. Né? Porque tem alguns que têm essa veia mais empreendedora, que quer, de repente, ele fazer a gestão da academia que trabalha. Então, você aí que nos ouve, pensa exatamente nisso, né? Como é que eu posso, de repente, progredir, né, para um tempo ali que eu vá fazer mais uma gestão, entender um pouco da área técnica, entender um pouco da área de vendas. Às vezes a gestão está mais relacionada à área técnica. Sim. Enfim, se a gente for pensar nesse passo a passo mesmo, como a gente está conversando aqui agora, sair de estagiário para professor de academia, e você hoje contrata professores para a sua academia, né, um número elevado, inclusive, de professores, qual é a característica do professor que você contrata hoje? Qual é a essência? Qual é a competência mais essencial, então, para, de repente, basicamente isso, para eu sair do estágio e chegar a ser professor de uma boa academia? Eu moro numa cidade que tem lá 4 academias, mas eu quero estagiar naquela que é a melhor, que de repente paga um pouco mais, que transitam pessoas de mais... Né, de uma classe social mais alta, de repente eu estou querendo atender essas pessoas, até porque o personal, obviamente, né, os alunos de personal normalmente estão nessas classes mais altas. Qual é a característica, então, de estagiário para professor? Característica principal. A característica principal, e a primeira delas que a gente analisa, a gente chama de berço. Né? O que é o berço? Né? É o carisma e a sede de querer ter conhecimento. Porque... André, para pensar comigo, né? Se eu contrato um cara muito técnico, que não sabe lidar com pessoas, fica muito difícil. Fica muito difícil. Tanto é que hoje nós estamos num mercado fitness ou de pessoas? Quem treina? São pessoas. Então nós estamos no mercado de pessoas. Né? Então, assim, nesse ponto, né, quando eu saí de estágio para professor e entrei numa rede grande, eu pude perceber qual era o tamanho da diversidade de perfis de clientes que eu tinha que atender. Com um eu podia ser mais enfático, com o outro eu tinha que ser mais moderado, com o outro eu tinha que ser mais calculista, detalhista. E isso foi me provocando. Então isso é que a gente busca hoje, conhecimento. O conhecimento junto com o carisma é o alicerce fundamental. E normalmente, né, André, isso vem de um certo berço. Vem de família. A gente estava conversando hoje no almoço, né, sobre família, e a gente sabe que aonde tem família, tudo prospera. Né? Então, é um ponto forte, é um ponto chave, aonde as primeiras perguntas de um processo seletivo, de uma entrevista que nós fazemos, é basicamente organizar, sistematizar essa linha de conhecimento e analisar quem está do outro lado da mesa. Entendeu? Achei fantástico. Bom, primeiro... Olha o que você falou agora, né? Quem tem família prospera mais facilmente. Né? E, além disso, hoje nós, na nossa empresa, a gente tem 25 funcionários. E o que você disse é fundamental.
o que a gente percebe? Que muitas vezes nós, quando éramos mais... de repente, assim, até ignorantes, eu posso dizer o sentido, porque a gente ignorava um detalhe importante na contratação, né? A gente contratava muito pela questão técnica. Só que a gente sempre percebeu que todas as pessoas que foram... que saíram da nossa empresa foram mandadas embora ou saíram por uma questão comportamental. Sim. Então, o comportamento é o que normalmente é o que mantém. Então, hoje a gente dá uma preferência muito grande para contratar pessoas que tenham um comportamento adequado. Ah, mas e na área técnica? Ela é tão boa? Ela não é tão boa, mas, por exemplo, na Personal Trainer Academy, hoje a gente tem quase 250 aulas e é muito fácil você atualizar alguém na área técnica hoje. O valor custa R$ 49,00. Né? Olha isso. Você paga R$ 49,00, você forma a parte técnica. Se você acredita muito naquela pessoa que tem um comportamento ótimo, você mesmo pode pagar esses R$ 49,00. O próprio gestor da academia pode pagar R$ 49,00 para alguns professores assistirem às aulas, cobra isso, faz uma frequência, toda semana tem que assistir a aula. A formação é fácil, a formação é barata. A formação técnica ela é mais barata do que você tentar mudar o comportamento de uma pessoa. Não, e vamos fazer um comparativo. Olha que legal. Na minha época, eu tinha que sair de São José dos Campos e ir até São Paulo todos os finais de semana me atualizar. Eu fazia o ENAF, o CIAF, eu fazia o CELAFISCS. Eu ia atrás de todos os cursos. E era assim, era sábado e domingo. Hoje está na palma da mão, personal. Hoje está com você. Você tem o poder de decisão. O que escolher para ganhar mais conhecimento, para adquirir mais conhecimento. E isso é fantástico. André. Entre todos os professores do Brasil. Você escolhe os melhores e do mundo. E do mundo. Do mundo. Você pode fazer uma formação. E vamos lá, os melhores do mundo estão aqui. Estão aqui. Então, assim, conhece o nosso mercado, né? Quem conhece mais o nosso mercado que o profissional brasileiro? Porque você pega um profissional americano, ele vai te mostrar como dar aula sem encostar a mão no teu cliente. Porque nos Estados Unidos é isso. Você pode ser processado muitas vezes porque você encosta a mão no teu cliente. Se alguém tira uma foto, fala que você está assediando o teu cliente. Então ele te mostra um perfil de atendimento diferente do perfil do brasileiro. Exato. Que aqui a gente pode, cara. Sim, se eu quiser encostar nas suas escápulas e pedir para você fazer um ritmo escapulohumeral durante uma remada, tá super legal. Encostar no seu trapézio, pedir para você relaxar o trapézio superior durante um movimento também ali de remada, de puxada alta, você pode. Então, quem melhor para conhecer e aplicar e transformar o personal em um bom personal no Brasil, as melhores pessoas estão aqui no Brasil. Aqui. E assim, né? É questão cultural, né? Trazer uma cultura de fora, né? Vamos falar a gente tem hoje, né? High price, que são as academias de luxo, de alto padrão e atendimento bom, e as low cost. Low cost é um padrão fora. Veio para cá. Para uns dá certo, para outros não. É mais ou menos esse comparativo, entendeu? Que a gente faz. Então, assim, culturalmente, os melhores estão aqui. Né? E pegando um gancho, né? Na minha época, André, nossa, cara, a gente era 3, 4 num carro, racha a gasolina, vamos embora. Hoje tá fácil acesso. O cara assina, faz um login, põe todo mundo na sala, assiste. O joga no telão, vem até você. Joga no telão da sala de spinning, coloca todo mundo lá, enquanto faz spinning, assiste aula assiste aula do final de semana. Cara, veja, a gente falou aqui então de estagiário a professor, muito comportamento, né? Então a análise e a contratação ela está muito relacionada a comportamento. Isso. E de professor para personal? Quantos alunos de personal você teve ao mesmo tempo, assim, você lembra? Olha, meu auge, não faz muito tempo, 2016, ali 2015, eu tive 30 alunos. 30 alunos? Cara, eu nunca ouvi isso. 30 alunos. No máximo eu tinha ouvido assim 25, 27, 30 alunos. E eu tinha já uma certa fila de espera, então o que eu fazia? Eu montava meio que... Não era a época da consultoria, eu não tinha o dom, né? E também não tinha nem a pretensão de montar uma consultoria na época, mas já tinha gente que já fazia isso. Né? A gente tem alguns exemplos no Brasil hoje. Mas o que acontecia? Eu já tinha fila de espera, então eu montava a planilha e mandava pro cara. E cobrava por isso. Então eu tinha aí esses 30, mais uns 8 que eu montava a planilha, sem supervisão. E eu consegui fazer uma coisa muito inédita, né, André? Ao longo da minha estrada, eu consegui centralizar todo mundo no mesmo lugar. Eu não saía do local. mesma academia? Na mesma academia.
Você entendeu? Virou um padrão. Né? Isso facilita muito o personal, desgasta menos. Né? E hoje com a tecnologia na mão, isso pode voltar Cara, nem carro você tinha, forte. né? Eu não, lembro, nem carro. Nem carro. Você nem morava carro. perto? Morava era aqui lado. na Companhia Atlética? Era aqui na época? Companhia Atlética. Na Companhia Atlética, morava do lado, você ia ali e passava o dia inteiro. Acabou. Mas Porque aí passava o dia inteiro passava mesmo, o dia inteiro, então. Porque eu fazia 6 horas de gestão, né? E eu fazia as outras 12 horas dando aula de personal. Entendeu? Então, assim, eram 18 horas que a academia ficava aberta, e eu abria e fechava a academia literalmente de segunda a sexta. 18 horas de academia aberta academia e você aberta, ficava... ficava direto. Parava para comer rapidinho ali e tal. É, gente, a gente tá vendo, né? Não é fácil, ao mesmo tempo que ainda agora você tá fazendo gestão. Normalmente no início da gestão ela é assim conturbada. Quando eu tinha academia era a mesma coisa, era o primeiro a chegar e o último a sair. Inclusive eu treinava perto de 9h30, 10 horas da noite, começava a treinar, cara. Para terminar 11 e pouco, ir para casa e no outro dia 6 e pouco já tava acordando ou tava já na academia. E você pegou um gancho interessante que eu entendi isso na minha academia hoje, né? Se eu desço 7 horas da noite para treinar, eu consigo treinar? Consigo, mas eu vou conversar com a galera. Eu não vou conseguir não interagir com o cliente, colocar um fone, eu vou querer falar, eu não vou treinar. Então eu treino ali 6 da manhã ou eu treino muito tarde. Você entendeu? Eu tenho que usar esses extremos ali para conseguir treinar, porque a gente trabalha com atendimento. E eu acho que é legal a gente pontuar isso também, porque a pessoa que começa, então, não, eu quero crescer, quero ser personal, quero ter mais alunos, quero ter dono de academia. Mas é esse o padrão, então, que eu vou ter que adotar para o resto da minha vida? Trabalhar 18 horas e é isso que eu pontuo? Não. A gente batalha principalmente naqueles momentos ali com 30 e poucos anos, no máximo, para quê? Para que você movimente realmente, acumule dinheiro, faça uma poupança para que você tenha um gás. Então esse negócio de repente, trabalhar tudo isso e gastar toda a grana que você ganha no mês, porque você está ganhando bem, óbvio, você tem 20 e poucos alunos, você tem que estar ganhando bem. Você ganha bem. Você ganha bem como personal. Nesse padrão, eu colocaria no mínimo 10 mil reais. No mínimo. E você chegou num ponto muito forte, André, que é assim, né? Eu não tive alguém que falasse assim para mim, você pode dar menos aula. Você pode cobrar mais caro, dar menos aula e viver um pouco mais. Não. A minha pressa era na sede de acumular dinheiro e tá. Só que ao mesmo tempo que você acumula dinheiro, tu gasta. Eu também não tinha essa educação financeira. Você aumenta o padrão de vida. Só que assim, o que eu falava, e assim, né? E eu comecei a perceber que eu estava tentando viver a vida do aluno. E é um padrão muito alto. É um padrão diferenciado. Né? E os tempos eram outros, né, André? Hoje, com a tecnologia em mão, você consegue ter 50, 60, 70 alunos de casa. Né? Você consegue dar uma aula coletiva. Você consegue montar planilhas, ter um aplicativo, um sistema. Hoje a tecnologia tem para ajudar a economizar tempo. Até o small groups, né? Galera que gosta muito de forte. Une ali 5, 7 pessoas ao mesmo tempo. Às vezes, de repente, até numa sala de musculação, 2 pessoas. 3 já começa a ficar meio complicado, mas você já atende grupos pequenos, mas que você somar a renda que eles te pagam, cara, o valor ali vai dar às vezes R$250 a hora. A hora. Né? Porque você está unindo 2, 3 pessoas. 3, 4 aulas daquela por dia, né? Exatamente. Nós estamos falando exatamente de isso. um bom dinheiro. Às vezes num parque, às vezes numa praça. Exato. Cara, é o horário que você vai ali pra praça. Exato. Você sabe que, até pegando um gancho, né? Eu tenho um mentorado meu, que é o Leozinho. Ele foi estagiário na companhia aqui em Curitiba. E hoje ele é professor e personal de sucesso. E é muito engraçado porque ele realizou alguns sonhos dele, né? Que nem trocar de carro e tal. E ele fez o caminho inverso do que eu fiz. Ele foi para online. Ele fez uma mentoria onde a gente direcionou ele e ele foi para online. André, é fantástico porque ele tem tempo para descansar, ele tem tempo para treinar, ele tem tempo para ir para a praia no final de semana. E o mais importante, ele tem receita, ele tem alunos, ele gera resultados. Então é isso, trabalhou com mais inteligência do que eu lá atrás. Hoje eu sei disso. Né? A gente vê até brincando no carro, né? Nossa, há 20 anos atrás, se eu tivesse a minha cabeça de agora, o que eu faria? Né? Nada, né? Minha cabeça ia explodir. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Aqui a gente já está falando quase do personal, né? Eu queria perguntar para você essa etapa entre professor para personal. Você contratou o professor, você falou muito comportamento, berço, foi a palavra que você utilizou. Disso aqui, para progredir para personal, quando o seu professor, inclusive, vai lá na tua sala e pergunta, olha, quero ter mais alunos de personal, porque você contrata professores 4 horas, é isso que você falou? Normalmente? 4 horas. 4 horas. Por que os
os donos de academia, os gestores estão fazendo isso? Porque sabe que se contratar o cara 8 horas, daqui a pouco ele vai pedir as contas, porque se ele começar a ter mais 4 alunos de personal, ele vai falar, cara, vale a pena mais eu ter mais um personal e largar as 8 horas. Então é melhor ficar 4 e a produtividade cai. Olha que interessante. Então é melhor eu contratar por 4 horas, ter mais professores para trabalhar, mas aí a rotatividade é menor e a produtividade maior. Quando esse professor chega ali para você e fala, cara, quero ser personal, e você ajuda ele, qual que é agora essa etapa, né? Então, estagiário, professor, professor personal, qual é a necessidade básica ali? Olha que ponto importante, né? Ele sai de uma cena de professor para ser personal, mantendo um símbolo de herói. Porque o professor ele é o herói dos alunos. Ele é o cara que está ali, que acolhe, que resolve, que prescreve, que monta, que gera resultado. Ele é o cara que escuta, né? Então, esse poder que ele conquistou lá na sala de musculação, ou na sala de ginástica, inclusive, tá? Que é muito forte, isso ele tem que trazer para o personal. Só que, quando ele vem para o personal, tem um alicerce que ele precisa inovar. Tá? E aí eu costumo dizer o seguinte, eu faço um comparativo. O personal, quando ele sai da sala de musculação e migra para a empresa Personal SA, ele tem que entender que, vamos lá, ele não pode ser monoproduto. Ele tem que ser multiproduto. Para ser multiproduto, o cara tem que ter conhecimento. Então ele vai ter que ir atrás de conhecimento. E ele vai continuar sendo herói. Só que ele vai ser herói num outro patamar. Você vai ser herói num outro patamar. E isso é muito importante porque você conquista as pessoas e através das pessoas você domina o mercado. Ou seja, a tal da autoridade. Tá? Isso é um passo muito importante. Então, normalmente, quando um professor senta e fala assim, Coimbra, eu quero ter uma carteira cheia. Primeira coisa que eu falo para ele, tá, com quem você vai trabalhar? Esse é o primeiro ponto. Tem que ter parceiros. Tá? Sozinho você chega, mas junto, tá? Teu resultado pode ser melhor. Esse é o primeiro ponto. Mais pessoas produzem mais força. Tá? Beleza. Segundo passo importante. Ele tem que começar a caminhar para um nicho. Nicho, cara. Nicho. Olha. Não tem ninguém que vem aqui e não fala, cara, qual o seu nicho? A gente falou aqui num podcast recente com a Renatinha de Lima. Cara, nicho, ela falou. Ela só atende mulheres. É isso aí. Só mulheres. Não, mas e claro que no início... Ah, mas meu marido queria tanto treinar com você. Não, eu abro uma exceção e atendo. Você está no início, você não pode. Você tem 3 alunos de personal, você pode pegar o quarto. Mas o teu nicho, aquilo que você estuda, as pessoas que você segue na rede social, são pessoas que falam para mulheres. Você precisa entender da pele, você precisa entender da roupa. Qual que é a roupa? Ciclo menstrual. Quando é que eu pego mais pesado, quando é que eu pego mais leve, dor de cabeça, se tem dor, aonde que é a dor. Olha isso. Olha a quantidade de coisas que a gente pode pensar, cara. Dentro de um nicho. Dentro de um nicho. E aí tem gente que quer atender tudo, cara. Não dá. Você não vai entender a cabeça do homem, entender a cabeça da mulher. Você precisa estudar uma área específica. Nicho. A gente tem falado isso, inclusive, Coimbra, eu pontuo isso e falo pro personal trainer hoje, que todas as nossas pós-graduações, elas são voltadas para nicho. A gente não faz pós-graduação genérica, do tipo fisiologia do exercício. Eu acho ótimo estudar fisiologia do exercício. Beleza. Mas fisiologia do exercício, qual é o nicho? Você pode estudar com fisiologia do exercício, você vai para performance, você pode ser treinador de futebol, você pode trabalhar com natação, você pode trabalhar com personal, você pode trabalhar com homens, mulheres, quem quer hipertrofiar, quem quer emagrecer. É muito amplo. Então, assim, todas as nossas pós, elas... tem, às vezes, nomes que são mais genéricos. Por exemplo, biomecânica. Só que logo na sequência a gente fala musculação e reabilitação. Para quê? Qual que é o teu nicho? Da reabilitação, da prevenção. E você sabe que o nicho te gera posicionamento no mercado. Posicionamento. Quem tem bom posicionamento, quem é bem posicionado no mercado e é generalista? Ninguém, cara. Sim. Vai nas redes sociais. Vamos citar um exemplo, o Zanon. Pronto, o Zanon teve aqui. O Zanon que veio aqui. Cara, quem é mais de 40, normalmente ele coloca até foto de homens, por mais que ele tenha vendido também bastante para mulheres. Sim. Cara, mas é público mais de 40 que tem barriga. Sim. O post dele é toda hora isso. Você tem mais de 40 e tem barriga? Você quer continuar tomando a cervejinha e não quer cortar a cervejinha? Exato. Então você tem que vir para mim. É nicho. É nicho personal. Personal, se eu perguntar para todos vocês, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Eu falo, personal, qual é o médico que ganha mais?
É o que trata a coluna, o que faz cirurgia na lombar, ou é aquele generalista, médico clínico geral que atende todo mundo na UPA? Qual que é o que ganha mais? Todo mundo sabe, todo mundo me responde que é o especialista que faz ali só cirurgias na lombar. Ele nem na cervical ele não faz. O negócio dele é só lombar, ele é tão especialista. E algumas. E todo mundo fala que ele ganha mais, mas aí quando eu falo personal, qual é a sua especialidade? Fico no vácuo. Não, e o pior é quando o personal escreve, né? Musculação. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Peraí. O que significa qualidade de vida? Por exemplo, eu quando estava lá, até voltando só um pouquinho, quando eu defini ir pro personal ali, falei, não, é isso aqui, eu quero definir um público. Lá atrás eu defini um público. Restrição osteomuscular. Eu adorava joelho, quadril, joelho, quadril, joelho, quadril, condromalácia, mulheres, e fui embora. Grau 1, 2, 3, 4, o que tem que fazer, como tem que tratar, fisioterapeuta, vem cá, conversava, aprendia com fisioterapeuta, como aumenta a compressão, acabou. Como diminui, e o que aconteceu? Posicionamento dos pés, quais exercícios, quais os melhores exercícios. Acabou. E aí o que aconteceu? Carteira vai crescendo. Por quê? É assim, ó. Existe uma palavra que eu treino as minhas equipes na academia e que eu falo que é muito importante. O professor, por exemplo, lá da musculação, ele tem que ser especialista no assunto. A minha consultora de vendas, ela se apresenta, eu sou especialista, sou consultor especialista em vendas. Ela fala assim no WhatsApp com o cliente. Sabe o que acontece? Opa, eu não estou falando com qualquer pessoa. O cliente olha isso. Lembra que você falou o comportamento te mantém? No Personal SA, o comportamento também te mantém. E aí, se você nicha, você tem posicionamento. Se você tem posicionamento, você tem autoridade. Se você tem autoridade, você tem comportamento. E quem tem comportamento, gera resultado. Isso é fantástico, é muito importante. É muito importante. E para aproveitar a linha do nicho, cara, eu acredito tanto no nicho que eu vejo hoje 5 nichos bem promissores, até para 2023 e para os próximos anos, para o personal, para o professor de educação física. Eu vejo basicamente 5 nichos. Um deles é a da reabilitação musculoesquelética, eu venho estudando isso há anos. Esse é um dos meus principais nichos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo muito sobre isso. Se a gente for pensar em reabilitação musculoesquelética, tem 3 articulações, que é as que mais sofrem: lombar, joelho e ombro. Então, se você for estudar bastante essas 3 articulações, você vai ter público cada vez mais crescente na sala de musculação. Por isso, a gente coloca até a pós em reabilitação musculoesquelética, focando principalmente, né, nessas articulações. Um outro nicho, o nicho da saúde da mulher. Perfeito. Acredito nisso. Perfeito. Assim, claramente. A maioria das empresas tem muitos produtos para mulheres. Assim, a maioria das empresas desenvolvem uma gama de produtos, tipo o Boticário, é 90%, 95% de produtos para mulheres, 5% para homens. A mulher, ela se cuida mais, ela precisa de cuidados específicos e tem características específicas. Própria fisiologia hormonal, como é que é os ciclos hormonais, quando que ela está mais bem disponível, quando ela está mais bem disposta. Saúde da mulher. Outra linha que eu acredito muito é a do treinamento funcional e performance, principalmente para aquelas pessoas que não gostam da musculação. Sim. Se a gente sabe que 5% das pessoas estão na musculação e os outros 95% não gostam de fazer 3 de 12 de rosca direta, ninguém gosta de fazer 12 movimentos de rosca direta, só quem já é rato de academia. Esse aí normalmente você nem atende ele. Então, a gente busca um público, esses outros 95. Esses outros 95, muitas vezes, eles falam que a academia é chata, que é monótono. Então, o que você precisa? Fazer uma atividade num parque, fazer uma atividade um pouco mais dinâmica, na praça, sai da academia, atende na academia, mas a outra meia hora vai fazer alguma coisa na praia, alguma coisa. Então, é um nicho ali, um pouco do treinamento funcional, por mais que o treinamento funcional não seja só isso. Sim. A gente sabe que as pessoas que buscam treinamento funcional, elas buscam atividades mais dinâmicas. Reabilitação, saúde da mulher, treinamento funcional, e eu acredito muito a linha realmente da estética. Sim. Do tipo bodybuilding, só que pegar a ideia, as técnicas, os métodos do bodybuilding e falar assim, ó... Trazer para um público que está procurando isso. Por quê? Porque muitas vezes o público ele não tem resultado porque não treina, cara. Quem que tem... quem que desenvolve os corpos, né, de uma maneira geral? Claro, os bodybuilders. Existem aqui hormônios também? Normalmente sim. Mas não é disso que eu estou falando também. Eu estou falando assim, olha, quanto de treinamento você precisa fazer? Quão pesado você precisa pegar? Você vai ter, cara,
vai com quem treina sério. Hoje a gente fez um treinão Cluster 7. Fizemos um treinão Cluster 7. Dá pra ver. Cara, Dá pra ver. O copo tá tremendo. Tá tremendo. Que a gente já sabe o que precisa ser feito. Agora, o personal, muitas vezes, ele tem medo de treinar assim pesado com o aluno, porque ele não sabe. Cara, mas será? Então, assim, a gente traz esse conhecimento, chega o bodybuilder, vai treinar com o bodybuilder pra você ver, cara, não é brincadeira. Vai fazer. Vai fazer na prática. Vai fazer remada, vai ficar com o braço assim tremendo, vai descer a escada, parece que a perna não sustenta. Para pelo menos você entender o que faz com que você ganhe massa muscular. Qual o estímulo? Porque ganho de massa são várias variáveis, mas qual o estímulo que essas pessoas que desenvolvem, né, massa muscular como nenhuma outra no país faz? Então, essa parte bem estética, que normalmente ainda está mais ligado até às cidades que tem praia, mais calor. E isso que você está falando de estética, né, vem muito de encontro na fase da minha vida agora que eu tô, né? Cara, eu tô há 150 dias fazendo uma dieta, eu tô há 150 dias treinando intensamente. Teve dias que eu cheguei em casa, eu precisava de um banho e deitar. Porque eu não conseguia ficar em pé. Eu falei, eu realmente levei meu corpo ao extremo. Você entendeu? Porque às vezes é necessário isso. Sair da zona de conforto. Né? Você falou, muitas pessoas, por exemplo, eu vou citar um exemplo para você aqui, né? Muitas pessoas cancelam a academia, vão lá e cancelam por vários motivos. Mas um deles, sabe o que é? Treino inadequado. É tipo assim, ó, eu já fiz uma vez, olha isso. Eu era coordenador de musculação da unidade de São José dos Campos, tá? Em 2009. André, eu tive a ideia do seguinte. Eu vi que os alunos não estavam mudando os seus treinos e estavam contratando mais professores personais. E eu, naquela época, falei, nossa, cara, eu não posso diminuir a minha equipe, eu quero manter, porque assim, se migra, eu tenho que demitir. Eu falei, eu preciso resolver isso. E eu fui contratado para isso. Tá? E aí o que aconteceu? Né? Não que eu não queria que o personal não crescesse, não era isso. Existe uma etapa. Tem gente que treina, chega um determinado momento, vai para um personal. Legal, bacana, se preparou. Só que eu fui entender, a hora que eu desci na sala, eu escolhia 10 alunos, marcava os exercícios. Posso acompanhar a sua primeira série? Legal, são 10 repetições. Faz o máximo que der. Aí a pessoa fazia 60. 20. Aí eu ia no outro exercício. É leg. Aqui tá 12. Faz o máximo que der. Faz o máximo pra eu dar uma olhada. O que eu fui descobrir? Cargas baixíssimas, professor sem fazer o devido acompanhamento. Exato. Aluno desmotivado. Exato. De repente ele fala, será que eu vou pro personal para ver se ele me dá um pouco mais de atenção? Exato. Olha isso. Então, assim, a gente acaba dando um tiro no próprio pé, né? Então, hoje, por exemplo, as minhas equipes passam um treinamento mensalmente. Mensalmente. Nós fazemos CRM de vendas em musculação. Isso é muito louco. Né? E as pessoas falam, nossa, mas você faz isso, funciona. Opa, funciona. Funciona. Né? Eu costumo falar a piadinha, né, dos 70 mil. Né? Funciona. Sai de 70 alunos para 1000. Funciona. Funciona mesmo. Então, assim, esse nicho, André, que você citou aí, a sua diversidade, por exemplo, na pós-graduação, né? Inclusive, você que é gestor, dono de academia, eu fiz questão de entrar em contato com o André e matricular todos os meus professores na pós. Porque existe um padrão no mercado. E essa pós, que a galera da minha academia está matriculada, vai de encontro ao perfil de cliente que eu quero na minha academia. E você não sabe o benefício que eu estou tendo com isso. As pessoas estão assim, realmente é diferenciado. O teu professor trabalha com propriedade. Tem posicionamento, por quê? Porque eu estou escolhendo o nicho da minha academia. E outra, nicho não quer dizer número reduzido de clientes. Ao contrário. Tem nicho que é gigante. Quer dizer, mais clientes pagando um valor maior, porque obviamente que o nicho te traz um valor maior. Não. Se você é generalista, você vai sempre ganhar menos. Exato. Se você escolhe um nicho muito específico, pessoas que buscam uma qualidade de atendimento para aquela característica dela, é isso que você ganha. Tanto que a gente está, né, falando de nicho. Sim. Eu quero até aproveitar esse gancho aí, você falou, né? Olha só, matriculei todos os meus professores numa pós-graduação. E a gente faz exatamente isso, né? A Personal Trainer Academy, ela faz parcerias com donos de academias
para que esses donos de academias, eles ganham um subsídio nosso, né? A gente conversa para a gente fazer um negócio bastante interessante para que todos os professores fiquem, porque a gente sabe que um dos problemas que nós temos é a rotatividade de professores. Total, isso me ajuda então, demais. a gente fala o seguinte, olha, vamos fazer uma parceria, a gente faz um subsídio, você matricula todos e é óbvio que esse professor ele só tem esse benefício se ele está trabalhando na academia. Então, olha que coisa legal, né? O dono da academia tem professores que estão estudando, os professores estão estudando e estão sendo valorizados, eles estão mostrando mais trabalho, tanto para os alunos de personal quanto na sala de musculação. Sim. É o ganha-ganha. E a gente também está fazendo o nosso papel de melhorar a educação física no Brasil, de levar mais qualidade e tudo. Não, e tem que ser. E eu falo para você, André, nas minhas consultorias eu tenho feito a mesma coisa. Eu chego com os donos e falo, vem cá, eles estão estudando? Não sei. Você tem que saber. Você tem que saber duas coisas do seu colaborador quando eu falo com o dono. Tá? Você tem que saber se ele está estudando e qual o sonho dele. Você tem que saber. Você tem que conversar com seus colaboradores. E a gente tem que fazer essa parceria. Tanto é que eu tenho a Estúdio 7 de Uberaba com 7 professores matriculados na sua pós. Né? Então, assim, é uma parceria. É um ganha-ganha. E assim, eu vou falar para você, André. O fruto que eu tô colhendo hoje, né? E vamos falar de know-how, tá? É muito forte na cidade. Né? Realmente, nossos professores estudam. E assim, e não é só estudar, fazer a tua prova e tal. Nós temos reuniões. Nós trazemos a aula. Quantas vezes a gente já colocou a TV lá e passou a aula? Ó, esse ponto aqui que o André falou. Vamos lá, vamos discutir ele na sala. Vai para a sala. Várias academias, né? Várias academias fazem essas reuniões mensais, às vezes bimestrais, mas é mais ou menos isso. Chega nessa reunião e fala, olha, X tempo dessa reunião para discutir a última aula da pós. É isso aí. É o crescimento de todos. Mas vamos lá, se o cara saiu, estamos no passo a passo, saiu de estagiário, foi para professor, de professor para personal. Eu vou até retomar isso porque eu achei muito legal, olha só. De estagiário para professor, então ele precisa muito de berço para ser contratado. Cara, qual é o seu comportamento? Eu contrato hoje, inclusive, também muito pelo comportamento, não tanto pela técnica. A técnica a gente adquire com o tempo, paga curso com os melhores professores do Brasil, ensina. De professor para personal, você falou o seguinte, multisserviço e nicho. Cara, não adianta. Seja um personal, tenha mais do que um tipo de serviço. Não pode, só um serviço, só atendo 2 vezes na semana cobrando X, não. Mais vezes, pequenos grupos, com alguma coisa incluída, com uma parceria, parceiros, com uma parceria com um nutricionista já incluído, né, um programa de treinamento e nicho. Agora, personal para coordenador, porque normalmente esse personal ele está até trabalhando lá, as 4 horas na sala de musculação, e aí de repente você vê um perfil bacana para ele ser coordenador. Como é que você identifica esse perfil ou o que você busca para que ele seja coordenador da academia? Lembra que eu falei para você que, e para vocês, que o professor de musculação ele é o herói. Aí ele vai pro personal, ele continua sendo um herói, mas ele é um herói mais, né, hypado ali, né? Mais hypado. Ele tá na moda falar, né? Hypado. E aí o que acontece? Ele vai pra coordenação. Ele deixa de ser herói. Ele deixa de ser herói. Por quê? Porque ele precisa, nesse passo de transição, entender de pessoas que ele vai comandar. É um comando diferente do que comandar um aluno. Um aluno, você leva ele ao resultado, ao bem-estar, à experiência sine qua non lá, eu adoro essa palavra, né? Legal, bacana. Só que ele vai gerir uma equipe, né? Onde, vamos falar do mundo moderno, né? Nem todos concordam que você esteja lá. Né? Você já passou por isso, eu já passei por isso. Você foi dono de academia, você sabe do que eu estou falando, você galgou para chegar ali. E muitas pessoas ali não entendem. E você que tem que entender elas. Isso é muito forte. E aí a especialidade se torna outra. É gerir pessoas, comportamentos. Né? E aí, além do comportamento, nível técnico. Tem que ter. Quando você é um técnico de futebol, ele nunca vai colocar um jogador que não tem a capacidade de exercer aquela função numa Copa do Mundo, numa Libertadores, numa Champions League. Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar o que ele tem de melhor ali e ele tem certeza que o que ele tem de melhor treinou muito. E eu sempre comparo o gestor com um empresário porque ele começa a galgar
né, o coordenador ele começa a galgar um pouquinho de empreendedorismo ali. Quer entender de pessoas, entender do negócio e saber que tecnicamente a equipe tem que entregar. Então são 3 pilares importantes. E quando ele entende esses 3 pilares importantes, que é pessoas, tá? Negócios e conhecimento, se ele conseguir unir muito bem, ele faz uma gestão de sucesso. Aí vai ser basicamente, então, para ele passar dessa etapa, professor de sala de musculação, que já está atendendo alguns alunos de personal, para ser convidado a ser coordenador, um comportamento importante é que ele já se mostre um bom líder de pessoas. Porque aqui acontece, claro, ele é exigido dele que ele tenha uma boa parte técnica, ele entenda bastante da sala de musculação, das formas de treinamento, métodos, enfim, biomecânica, fisiologia aplicada ali na prática. Ele entende bastante para ele ser referência para os outros, exato, mas ele tem que ter o feeling da gestão de pessoas, desse gerenciamento, principalmente, claro, gestão de negócios, mas também de pessoas. Se ele não tem isso, ele não consegue dar esse passo de ser professor para passar a ser coordenador. E aí você tem vários... E aí a gente entra na esfera do conhecimento, né? A esfera do conhecimento é assim, por exemplo, você tem método Alpha, você tem DISC, você tem Gallup. Entendeu? São métodos fundamentais para você entender pessoas. Uhum. Né? Pô, Gallup foca, né, nos talentos. Então, eu lembro que minha mãe falava isso, né? Tu é bom em matemática. Porque ela era professora de matemática, né? Então, estuda o português para passar, mas vai na matemática. Olha aí o nicho. Olha o especialista. Você entendeu? Foi aí que me levou para a educação física, biomecânica. E olha como é isso, né? Lá, se você pegar lá da infância, isso já vem, né, em alguns berços, você entendeu? E aí, quando você olha a parte comportamental, olha o DISC, tem 4 perfis diferentes e tem perfis que se misturam. É muito complicado. Né? E entender do negócio. Porque o coordenador, ele é um meio campo entre o proprietário e a ponta, quem entrega no front. E fazer esse meio campo, André, precisa ter esses 3 pilares assim muito aguçados. Né? Conhecimento técnico, gestão de pessoas e gestão de negócios. Tem que entender. E para passar dessa coordenação, para ser um gestor de repente de várias unidades, né? De repente ele pode até receber um convite aí para ser de repente sócio de, né, em pequena parte de um negócio como esse, de várias unidades. Basicamente são as mesmas, ou você acha que tem alguma outra coisa para ele dar esse próximo passo, assim, né? Já está fazendo um bom trabalho, já está conquistando ali os professores, já está incentivando os professores a estudarem mais, a atenderem melhor os alunos. O número de alunos na academia tem aumentou 10, 15, 20%, dependendo do tempo. Para ser esse gestor, tem algo que é mais relevante agora do que essa gestão de pessoas, gestão de negócio e conhecimento técnico? Tem. E aí, quando ele sai da coordenação com esses 3 pilares alinhados e ele passa para uma gestão onde ele tem que fazer um gerenciamento de algo maior, né? Nós estamos falando aí de 2 coisas muito importantes. Primeiro, entender de outras áreas, outros departamentos. Novamente, a aba conhecimento vai expandir. Automaticamente, quando você tem que estudar outra área, tu estuda comportamento, tu estuda pessoas, tudo atrelado. Tu estuda negócios. Tá vendo que os pilares são os mesmos, mas o setor muda. Mas agora ele está mudando o setor. Ele vai ter que estar preocupado ali com as pessoas da manutenção. Exato. Ele vai ter que ver se o banheiro está mais limpo. Exato. Porque o aluno está reclamando, se o chuveiro está queimado, a sujeira, o estacionamento. Tem tudo isso. Então, assim, se você parar para analisar, a esfera do leque dele amplia. E a responsabilidade aumenta. E aí entra uma outra ferramenta que é muito importante, né? É o treinamento com avaliação e feedback. No caso específico da gestão, tá? O profissional ele tem que estar com uma bagagem bem legal na coordenação, ter feito um bom trabalho. E assim, vamos relembrar, né? Eu comparo o gestor como um atleta olímpico. São 4 anos de uma Olimpíada para outra. São 4 anos treinando. Aí eu pergunto para você, que é personal, quer seguir uma carreira, quer ter um plano de carreira na vida, quer se tornar um gestor referência. Nos últimos 4 anos, o quanto você treinou?
o quanto você treinou para estar aqui. Aqui, ó, na gestão. André, o quanto você treinou para montar a Personal Academy? O quanto você treinou? Cara, um dos primeiros cursos de empreendedorismo e gestão que eu fiz, eu já tinha feito alguns online, inclusive, na época. Veja, já era novidade isso na época, mas em 2011 eu fiz o Empretec. Olha. Então já fazem 12, 13 anos que eu estudo gerenciamento, pessoas, leitura de livros, como influenciar pessoas no mundo dos negócios. Muito bom. Comece pelo porquê. Que mais? Cara, todos os livros de autoajuda, ele vai te levando a um autoconhecimento, e esse autoconhecimento também você consegue pensar um pouco esse gerenciamento. Sim. Pessoas, né? O livro Mindset, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ali, o livro agora de Gerente Minuto, perfeito, muito livrinho bom. Básico, e funciona demais. Aquele dos ratinhos lá também, da Corrida dos Ratos, esqueci. Quem Roubou Meu Queijo. Cara, estamos falando de uma série de livros aqui que o pessoal pode ler e aproveitar. Esses dias eu li da Disney, né, de encantamento da Disney. Você mesmo me mostrou um livro hoje de encantamento também, relacionado à Mercedes-Benz. E aí a gente vem nas etapas aí realmente estudando essa série de... E aí você entende que de coordenador para gestor, a esfera do gestor, o leque amplia drasticamente. Porque agora também ele vai precisar pensar, eu acho que até na secretaria, né? Eu acho que essa é uma questão muito relevante. Porque enquanto ele está coordenador, ainda mais da parte técnica, professores de sala de musculação, o foco dele é ali. O foco dele não é necessariamente gerar demanda, é atender a demanda. Demanda, exato. Ele vai ali, tem 60 pessoas na sala de musculação, ele quer que essas 60 pessoas sejam bem atendidas. Mas se ao invés de cabem mais do que 60 pessoas na sala de musculação, cabem 90. Então agora ele passando a ser um gestor de unidade e até muitas vezes dono de academia, que é a próxima etapa, que é o que a gente vai conversar, ele precisa pensar, tá, eu mantenho 60, normalmente desses 60 saem alguns no final do mês, como é que eu faço para aumentar esse número? Diminuir o churn, a gente chama de churn essa evasão, e como é que eu faço para gerar demanda, gerar venda e colocar essas pessoas de 60 para 90 pessoas na sala? Olha a preocupação agora. Não, e é muito louco isso, André, porque, veja bem, né? Ele começa a ter que gerenciar resultados de outros departamentos que impactam num departamento final, né? E assim, as pessoas perguntam para mim assim, pô, mas Coimbra, qual que é o departamento final? O departamento final é o mesmo do inicial. É a catraca. É onde se recebe. É onde se despede. Se o padrão não for o mesmo, algum processo está falho. E aí, assim, né, eu entro muito no bloco. Eu já dei uma palestra de gestão de alta performance para equipes. E é muito engraçado porque as pessoas acham que gerir equipe é subir no palco e comandar. Não é. Gerir equipe é estar lá com a sua equipe. É bastidores. É bastidores. Ó, eu vi você lá no Summit, né? E foi muito engraçado isso porque eu vi sua movimentação lá atrás. Você estava com a tua equipe. Todo mundo. Tá? E eu falo para você que o gestor ele tem que trabalhar duas coisas importantes. Tá? Ele tem que implantar alguma ferramenta de avaliação, porque a avaliação gera resultado e comprometimento. Metas. Tem que existir. Isso é um ponto. E o outro ponto, não trabalhe só com salário. Trabalhe com salário emocional. Feedback é salário emocional. Participe da vida do seu colaborador. Você, como gestor, ele é teu colaborador. E lembrando que o feedback não é só coisas positivas, né, gente? Não. Falar alguma coisa que o teu colaborador está errando no seu ponto de vista é uma forma de grande aprendizado para ele. E para você. Sim, até porque falar isso é muito mais difícil do que o elogio. Não, e você sabe que elogiar é fácil. Você sabe que elogiar é muito fácil, né? Tá lindo aqui, André, tal. Olha, mas ali tem um papel de bala, né? Tipo assim, mas você sabe que nas consultorias, muitas vezes o proprietário ele vem falar comigo e fala assim, tá, pô, eu vou dar uma bronca na tia da limpeza. Não. Tem um jeito de falar. É outra cultura. É outro departamento. É outro serviço. É outra entrega. E nem entre os professores é o mesmo feedback. Eu tenho o professor, né, mais I no DISC lá, né? Extrovertido. Tá legal. Mas eu tenho um professor mais D. Eu tenho um professor mais C, que é a calculista.
Eu tenho que detalhar mais o que ele está fazendo de errado e fortalecer. Olha isso. Então, assim, o gestor, o leque, André, a gente volta para o leque. Os pilares são os mesmos, só que eles se intensificam. Pessoal, a gente está falando do DISC. Aqueles que não sabem, DISC, análise de perfil comportamental. Tem também eu gosto também de... basicamente é o mesmo questionário, é a mesma forma de raciocínio, mas tem uma também simples do Instituto Brasileiro de Coaching, que pega os animais, né? Então do IBC, você pega lá o tubarão, o gato, o lobo e a águia. Então é basicamente isso. E por que isso é importante para você? Isso é importante até para você fazer com os seus alunos. Se você faz isso com os seus alunos de personal, como, né, uma etapa da sua contratação ali dos alunos, você percebe que se o aluno ele é muito tubarão, o que ele quer é resultados. Então não importa para ele você mostrar e o que é resultados para ele. Olha você entender isso, né? Tá, mas o que significa resultado para você? Olhar no espelho, na balança, no percentual de gordura, quando você vai pegar seu filho no colo, você diminui a sua dor, o que é resultado para você? Então, o D, o que é gato, mais gato. Então ele é mais assim sociável, esse mais interativo, mais extrovertido, ele gosta de relacionamentos. Gosta. Então, assim, essa é uma pessoa boa para você fazer aqueles small groups. Será que ele não treina com mais uma pessoa, mais duas, três pessoas? Exato. Essa pessoa gosta de relacionamento. Olha que legal a gente está falando, né? Diz que análise de perfil comportamental para você fazer com o seu aluno de personal, receber essa informação e atender ele com foco, com resultado, atingindo exatamente o que ele busca. Porque esse perfil mostra isso, eu busco isso. Eu busco que você seja muito pontual e que você entregue num papel tudo que eu estou desenvolvendo, o meu peso, a minha força, quanto eu aumentei de força, o cara que é mais lobo, mais calculista. Então, você entrega exatamente o que ele precisa. É um questionário ótimo para você usar nos seus alunos. Você sabe que eu tenho conversado bastante com os meninos lá de personal na academia, né? E tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui, para você que é personal, na época que eu dava aula, André. Eu fazia um ponto muito interessante, né? Eu tentava marcar a cada 2 meses um café com cada aluno. Para falar assim, ó, nós fizemos isso, estamos fazendo isso e iremos fazer isso. Nossos resultados foram esses e nossa meta é essa. Aí também foi um gatilho muito forte, onde eu conquistei vários alunos e consegui fazer um pé de meia legal. Projetava. Falava, você está no ponto A, a gente vai chegar ao ponto B, o que a gente precisa é isso, as próximas etapas são essas. O plano, inclusive, é um plano semestral que eu vou te vender, porque a gente não consegue sair do A ao B em 2 semanas. Algo mensal, né? Então, por isso que eu quero que você faça um plano semestral. Estratégia. Cara, muito bom. E agora, para a gente passar para essa última etapa, beleza, agora cheguei a ser dono de academia, efetivamente recebi uma proposta para ser sócio em grande quantidade, ou vou montar a minha unidade, seja um estúdio pequeno, seja já uma academia maior, quais são os desafios? Nossa. E quais são realmente os comportamentos, as necessidades do profissional que quer agora galgar esse posto de dono de academia? Você sabe que ao longo dos 18 anos de companhia atlética eu tive muito contato com os diretores, né, proprietários, né? Hoje eu entendo a cabeça deles. Hoje eu sei o que passa lá, hoje eu sei a preocupação que se tem, né, em ter uma empresa e a responsabilidade de sustentar várias famílias, né? Hoje nós temos 29 funcionários. Então, assim, isso pesa muito, André. Isso pesa muito. E o grande desafio, às vezes, numa entrevista ali, tá, voltando a falar da entrevista, né? Tem um ou outro personal que fala, eu falo, e você se projeta daqui a quantos anos com o teu negócio próprio? Eu já vou direto ao ponto, porque eu sei que o cara que às vezes, pelo perfil, quer montar um estúdio, né? Os próximos 3 anos. E aí vem a pergunta na sequência, o que você está fazendo para isso acontecer? Né? E você sabe quais são os seus deveres como sócio proprietário? Né? Eu imagino que eu tenha que cuidar, tal. E eu já conheço vários amigos que abriram um estúdio, né? E quando abriram, abriu para dar aula. Exatamente. Ele acha que o estúdio vai servir para ele colocar todos os alunos num lugar só, para ele não ficar se deslocando. Exato. E ele vai começar a dar aula. A gestão dele é a gestão dar aula. E aí ele descobre no meio do caminho que ele tem que limpar o banheiro, que ele tem que recepcionar, que ele tem que montar um planejamento estratégico de vendas, que ele tem que pagar imposto.
que ele vai precisar contratar um estagiário e ver o contrato com a faculdade e alinhar com a faculdade, né? Assim, tem um contador. Não, tem um contador, tem um escritório jurídico de advocacia, para ele ter um respaldo jurídico. Então, assim, uma série de momentos ali, de empresas que vão sublocar a empresa dele, que vão automaticamente entrar na empresa dele. Então, assim, quando eu falo que o dono de academia ele é um multigestor, ele tem que ser estrategista. Ele tem que ser estrategista. E ser estrategista num mundo veloz como o mundo de hoje é difícil, né? Você já foi dono de academia, certo? Quando você inaugurou, como é que foi? Cara, difícil, né? Só de você inaugura, aí você tem o aluguel, que é uma das contas mais altas normalmente. E o financiamento, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha 4 mil reais na minha poupança. Bem-vindo ao clube. Tinha 4 mil reais e emprestei 300 mil reais. Então imagina, tinha aluguel e financiamento para pagar. Então você imagina que eu tinha no meu computador uma frase assim, logo que eu abria já a tela no desktop, ele tinha uma frase assim que era: qual a sua ação de prospecção hoje? Olha isso. Eu abria o meu computador, tinha na tela: qual a sua ação de prospecção hoje? Eu usei essa mesma tela por pelo menos uns 3 anos. E eu todos os dias, quando eu olhava para aquilo, eu falava: como é que eu vou conseguir um aluno novo hoje? É isso aí. Eu vou almoçar nesse restaurante aqui perto, que é um pouco mais caro, vou deixar um cartão, vou falar com o dono, eu vou ligar para um aluno antigo, eu vou religar para um aluno que eu liguei 2 vezes que ele não me atendeu, eu vou num médico hoje e vou falar que eu tô com dor no joelho para conhecer aquele médico que é aqui perto e ver se eu consigo um contato. Eu vou conversar com algum aluno da academia e vou falar assim: cara, você tem alguém para indicar aqui pra gente? Tudo bem com você? Você está gostando? E se tem alguém para indicar? Cara, eu fazia isso todos os dias. Eu passei a ser um verdadeiro vendedor, porque eu tinha conta para pagar, boleto para pagar, filho para cuidar. É ser estrategista. Cara, tu tá na alma do negócio. E assim, ó, André, você foi por um caminho muito importante aí, né, que eu falo. Você que sonha em ter sua academia, né, você tem que saber que a tua empresa, a academia, ela é igual o reflexo do teu personal SA. A tua empresa é multiproduto. Depende de outras empresas, depende de parceria no eixo comercial. Hoje eu atuo muito em vendas. Muito em vendas. Eu dou treinamento quinzenal para minhas vendedoras, consultoras de vendas. As minhas especialistas em vendas. E assim, isso se torna um hábito tão saudável dentro da empresa quando você atualiza teus colaboradores incessantemente. Você não para. E você cria essa cultura dentro da sua empresa. Isso é muito importante. Então você que quer ter uma academia, um estúdio, entenda que sozinho você não vai conseguir trabalhar. Sozinho você não vai conseguir trabalhar. Você precisa trazer um time com você e preparar o time. Né? Então, assim, quando você inaugura uma academia, eu inaugurei 7 companhias atléticas. Tá? 7. Eu olhava aquela logística, André, e eu falava assim, ó, arquiteto, engenheiro, pedreiro, tá tudo no cimento, 90 dias tem que estar tudo pronto. Eu parava e falava assim: Deus do céu, que o Senhor me dê horas. Que eu precisava de horas. Uhum. E era treinamento. Uhum. Eu lembro que quando fazíamos o processo seletivo da companhia, se passava todos os finais de semana em treinamento até a inauguração. Não tinha. Todo mundo recebia, era sábado e domingo, todo mundo recebia, ia lá, treinamento. Por quê? E aí tem toda a estratégia por trás, né? A gente fazia uma pré-venda. A academia abria normalmente com 1.000 alunos. Exatamente. E eu tinha que ter uma equipe pronta para atender. Agora, o personal que vai abrir o negócio dele, ele já começa abrindo, não precisa de 1.000, começa abrindo com 30, 50 alunos o seu estúdio, ou começa ali do zero, coloca 5 alunos, 8 alunos, continua atendendo os outros na academia, aí não consegue ficar presente no estúdio o quanto gostaria. Olha isso. Quantos amigos eu já vi abrindo negócios, academias, boxe, crossfit, estúdio e falindo? Não, e uma coisa que tem que entender, né, André? É assim, ó, eu vou abrir o meu estúdio. Não é para você dar aula. Não é para você dar aula. É o teu estúdio. Você é o empresário. Você é o gestor. Você treina as pessoas. Você investe no teu negócio. Você até pode, no início, dar aula. Mas tu vai ter que passar esse bastão.
Eu lembro quando eu entrei na sociedade na Eco, né? Foi logo na pandemia ali. E os meninos davam muita aula de personal. Porque, pô, tava sem aluno, não tinha salário, entendo. A partir do momento que reabriu, eu sentei com os dois e falei, seguinte, a partir do mês que vem, sem salário. Vocês podem dar 4 horas de personal, mais 8 horas comigo, aqui. Vamos lá. Vamos fazer esse negócio dar certo. E foi assim. Ah, mas poxa, eu vou ficar sem o salário. Vai, nós vamos contratar e pagar esse salário que você ganhava pro cara. Nós vamos treinar o cara. Nas 8 horas você vai estar aqui, nós vamos fazer isso. E aí progrediu, né? E você mencionou aqui, André, um ponto importante de ser, né, proprietário ali, dono, que é você, muitas vezes, vai bater numa barreira de tipo, eu não tenho dinheiro para começar. Eu não vou falar para você, vai lá no banco. Não é assim, não é assim. Você tem que fazer um estudo. Você tem que fazer uma análise do mercado. E lembra que nós falamos aqui hoje, nicho. Se você é conhecido nesse nicho, se torne um especialista nesse nicho. Seja conhecido realmente e monte o seu negócio baseado nesse nicho. Porque você tem paixão por isso. Né? Novamente nicho, né? Novamente nicho. Desde lá do personal, que a gente falou muito nicho, agora gestor, proprietário de academia, qual é o seu nicho? Você vai brigar com uma low cost, de repente, será que vale a pena você ter esse nicho low cost, atendimento um pouco precário, mais equipamentos de alta qualidade? Será que vale a pena? Cara, Guerra você de tem preço? que ver. Será que vale você a pena? tem que ver se isso está valendo a pena. Exato. Né? Ou se não, será que eu mudo o nicho, atendo outras pessoas, atendo um nicho mais familiar, pessoas que querem um valor de atendimento, de serviço mais alto, um valor mais alto, elas estão dispostas a pagar mais por isso. A gente estava falando hoje de manhã de praticamente nicho, certo? Eu que contei para você hoje na sua casa. Seguinte, André, quando o cliente vem e fala assim, lá é mais barato. Isso acontece com o personal também. Lá é mais barato. Legal, lá é realmente esse preço. Nós não somos mais baratos. Nós não somos. O que eu estou dando para o meu colaborador? Autoridade, especialista no assunto e uma frase de impacto. Tá? Mas nós entregamos o que ninguém entrega. Pronto. E ainda, aquilo que você me falou, né? Se você está buscando unicamente preço, lá o preço é mais barato. Lá é o teu lugar. Exato. Porque, mas assim, mas ninguém entrega o que a gente entrega. Se você quer experimentar o nosso serviço, você vai perceber que é diferente. Não, e assim, você falou da plataforma, né? 250 aulas. Quem entrega 250 aulas hoje? E quantas mais você vai gravar esse ano? Toda terça-feira, olha 9 isso. horas da noite. Toda terça-feira. São mais de 50 semanas no ano. São mais de 50 aulas por ano. São mais de 50 etapas de conhecimento que você vai levar para ter resultado. E assim, muitas vezes o empreendedor, né, o gestor, ele sai da fase de gestor, vira dono. Você tem que entender que o teu negócio, ele passa por etapas, por fases. Tá. Você já teve uma fase difícil na sua empresa, com certeza. Mas quase sempre, né? Quase Quem sempre. não teve, Desafio. não foi empreendedor. Exato. E eu sempre falo que a gente precisa... isso eu já coloquei na minha cabeça, tá, André? E hoje eu tenho isso, né? Sempre busque ter um mentor. Porque esse cara te direciona. Esse cara te tira do conforto. E assim, coisas que eu não fazia e faço hoje. E aí o André é um dos caras que me impulsionou para isso, tá? Ler um livro de conhecimento específico que impacte a sua empresa. Eu leio todo mês. Um livro. Isso é importante. Outra coisa importante, eu vou falar o nome de 3 séries aqui. 3 séries aqui que eu queria que a galera sentasse e, olhasse o lado bom. Tá? São 2 séries e um filme. Tá? A primeira série se chama We Crash. Tá? É o cara que inventou o coworking. Pensa num cara que tem poder de persuasão em vender um espaço vazio. Quem que vende algo no concreto sem nada? Ele falava assim para os clientes: imagine a sua empresa aqui. Imagine a sua empresa conectando-se com pessoas e outras empresas ao seu lado. Sem paredes. Que ele vendeu?
Coworking. Coworking? E tipo, pensa E, comigo. e o nome da série é Request. We? We? W-E? Ah, We. We. De nós. We? Isso. We Crash. Crash. É. Ah, entendi. É agora. sinistro. We Crash. É. Outro é a série do Uber. The Super Pumped. Como chama, então? The Super The Super Pumped. 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 São duas séries importantíssimas que não pode sair do seu radar. Óbvio, né? Vou fazer aqui a tradução literal aqui das séries. Absorva o que tem de bom na série. Tem bastante coisa ruim. Tá? Principalmente a parte comportamental é muito ruim nas séries. Mas a sacada, a estratégia, a velocidade é muito diferente. É muito diferente. Tá? E o filme, né, que na minha opinião assim, arremata tudo que nós vivemos hoje em tecnologia no planeta, Jobs. Né? Jobs. Eu falo que quando eu me aproximei dos livros, me aproximei das séries, existem outras séries, né? Tem um outro filme chamado Joy, né? O nome do sucesso. É a mulher que inventou o esfregão, não sei se você assistiu. É sensacional. Então, assim, quando você olha esses conteúdos, você sempre anota algo positivo. Tá? Você sempre anota algo positivo. Isso é muito importante. E eu falo que você, em muitas vezes, consegue levar para o teu dia a dia. Você consegue levar para o teu dia a dia. Você consegue. Isso é fato. Porque você estudou. E assim, toda vez que você estuda, desenvolve um conteúdo, eu sou um cara hoje que, se eu assisto uma aula do André, eu vou pegar papel, caneta e vou anotar. A gente falou aplicar, também, né? Colocar na prática. Colocar na prática, gente. Sabe por quê? Porque sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que põe na prática. Aquele que pratica e põe na prática aquilo que ele está entendendo. É isso aí. Sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que faz, cara. Que faz acontecer com aquilo, com a ferramenta que ele tem no momento. Quando a gente vai estudando, vai conhecendo mais, vai lendo mais livros, vai estudando a biomecânica, você aplica novos conhecimentos na prática. Então, é esse que é o canal. É você entender que você precisa ir de degrau em degrau, aumentando o seu conhecimento, mas aumenta o conhecimento, coloca na prática. Aumenta o conhecimento, coloca na prática. Porque vocês conhecem um monte de gente que aumentou o conhecimento, mas que não colocou na prática. E você fala lá, cara, olha lá, ó, sabe muito. É PhD em uma área, mas não sabe colocar na prática aquilo. 10 cursos e tem um aluno, né? Pronto. É o arremate, né? Cara, fantástico, olha só. A gente tem aqui, ó, de estagiário a professor, de professora personal. Personal que vira coordenador, coordenador passa a ser um gestor e, no final das contas, o proprietário de academia. Passando por todas as etapas, detalhes imprescindíveis, quais são os comportamentos básicos, o que você precisa saber, o que você precisa evitar. Falamos de tudo isso e você que está aqui nos ouvindo sabe da importância, então, de você escutar pessoas que passaram esse passo a passo, assim como Coimbra. E o Coimbra ainda, inclusive, falou agora para mim aqui que ele me conheceu em algum lugar. Fiquei curioso agora. Curioso, saber, né? Cara. Eu queria tocar nesse assunto agora. Né? Olha lá, o Léo tá dando até risada. Ele também quer saber, ó. Fala, Coimbra, quero saber. Quando é que você me conheceu? Você não vai lembrar? Nossa, aquele tipo... Eu sei, porque eu conheci você antes de mim, porque você era coordenador da Companhia Atlética e eu era nada. Não, para. Eu era personal aqui em Curitiba. É a mesma coisa que você perguntar pra tua esposa, né? Quando foi o primeiro beijo, né? Isso, que camisa que ela tava, que perfume que ela tava usando. Complicado, mas agora a gente vai saber se ele vai falar a verdade ou não. Fala que eu quero ver. Você sabe que em 2013, no início de 2013, eu mudei pra Curitiba em maio. Eu mudei dia 2 de maio de 2012, no dia do aniversário da Companhia Atlética aqui. Eu vim assumir a gerência. Né? E aí, menos de um ano depois, ali no começo de 2013, me aparece um rapaz franzino na recepção. Cabeludo. Cabelão. Né? Aí a menina da recepção vai lá na minha sala, olha, né? O André quer falar com você. E eu desci para conversar com ele, e a gente conversou dentro de uma sala de ginástica. A gente andou pela academia e foi lá na sala de ginástica e a gente foi bater um papo. E foi muito legal porque eu conheci uma pessoa incrível. Né? Pô, mas eu fui cara de pau. O que eu fui fazer lá, será? Então, e aí você tinha a ideia de trazer um curso, né? Você estava com a ideia de formar um curso, né? De biomecânica.
E você foi ver o espaço, foi ver se a gente podia fazer uma parceria, né? Se eu podia me dar 2, 3 bolsas, e aí você abre as inscrições e faria o curso lá. E foi desde então que eu conheci o André, né? Uma pessoa fantástica. Eu quero falar publicamente aqui que em um ou outro momento da vida eu me afastei do André. Hoje a gente está mais próximo e isso é muito legal. Eu não imaginava que o futuro ia nos aproximar do jeito que a gente se aproximou hoje, tá? Porque a minha equipe te admira muito, tá? Isso é muito legal, né? Ver que as pessoas que trabalham comigo falam, que nem quando você postou lá na tua casa hoje de manhã, né? Um dos estagiários falou assim: meu, o monstro tá fazendo café para você. Então, que cara, isso feliz muito de receber na minha casa. Isso é marcante. E você foi um cara que contribuiu muito para minha vida e me fez alguns questionamentos no meio do caminho, né? Que com certeza me trouxeram até hoje aqui também, né? Você foi uma das pessoas que me questionou. E eu falo que a pergunta sempre move. Que legal. Então foi esse dia. Pô, que legal, cara. Obrigado. Depois disso aí, não tem nem o que dizer. Eu nem sabia que eu tinha sido cara de pau, assim, de falar com o coordenador da companhia atlética, cara. Pô, como é que eu... É mais ou menos isso, gente. Se tem uma coisa que eu já fui na minha vida, é cara de pau, cara. Cara, você sabe o que eu fazia? A gente tá finalizando aqui. Você sabe o que eu fazia? Meu Deus. Eu pegava um contrato, um projeto, e eu batia nos apartamentos lá em... Cara, isso 2008, mais ou menos, 2008. Eu batia nos apartamentos ali, perto do Clube Curitibano, os apartamentos grandes, bonitos. E aí eu falava assim pro porteiro, assim, ó... alguém aqui do prédio, é que eu esqueci o nome de quem me pediu para trazer isso aqui e eu entregar pro síndico. Você pode entregar esse projeto pro síndico aqui? É porque o fulano, eu acho que é João, né? Você pega um nome assim, que com certeza tem, né? Eu acho que foi o João que pediu para eu entregar aqui, cara. Então eu só queria deixar pro síndico esse projeto aqui, que é um projeto para eu administrar a academia de vocês e tal. Cara, se tem uma coisa que eu já fui na minha vida, é cara de pau. Tentando entregar assim, tentando fazer novas parcerias, mas sempre de bom coração, sabendo que a gente estava fazendo a coisa certa. Eu estou simplesmente buscando entregar mais saúde para as pessoas através da educação física, da biomecânica e me aproximar de pessoas boas e, sem dúvida, você é uma delas. Porra, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, uma honra ter recebido você em casa, ter treinado junto com você. E ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que nos ouve também nesse notável podcast. Cada dia mais os notáveis que aqui nos ouvem se tornam profissionais cada vez mais experientes, mais notáveis, com mais credibilidade e autoridade. E vocês fazem parte desse sucesso. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo Notável Podcast.